Fala galera, tudo bem? Devido à situação que nós estamos vivendo com o coronavírus, afastamento social e o cancelamento provisório das aulas de Crisma, nós devemos esperar um pouco para ver o que ia acontecer, ver se seria rápida essa situação, mas como ela está se prolongando, nós conversamos e resolvemos continuar as aulas online, gravando aí pelo Classroom, para que vocês não sejam prejudicados e também o conteúdo que nós já passamos não se perca pela distância. Então nós resolvemos continuar daqui as aulas que a gente já tinha dado e esperamos que vocês assistam, que nós vamos com certeza durante esse período cobrar, a participação de cada um de vocês. Nesta aula eu vou dar um pequeno resumo, bem pequeno, bem rápido, sobre as 3 aulas que nós já tivemos para relembrar. Eu vou fazer um novo vídeo para falar sobre o tema novo que nós ainda não tínhamos visto. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós iniciamos o Crisma, demos a primeira aula, que era basicamente uma introdução, explicando o significado, do que nós estávamos fazendo aqui, do que nós estamos fazendo, tendo aulas de Crisma, para que nós estamos ali. Eu até perguntei para vocês, e aí deu uma divergência sobre o que vocês querem da vida de vocês e qual é a meta da vida de vocês. E no final, nós juntos entramos num consenso que a razão da nossa vida seria o céu, porque a razão das coisas está fora das coisas, então a razão dessa vida não pode estar nesta vida. Nós começamos depois, na outra aula, a falar sobre o creio em Deus Pai, que é a oração da nossa fé. E o creio em Deus Pai começa com creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E o Lucas explicou para nós, na segunda aula, sobre eu creio em Deus, e existem razões lógicas para que nós creiamos que Deus existe. E ele deu lá as 5 vias de São Tomás de Aquino. Eu não vou ensinar todas elas, mas nas respostas que vocês nos deram, quando nós fizemos as perguntas no final, quase todos indicaram que a via que fazia mais sentido para vocês para provar que Deus existe é a prova da ordem. Que existe uma ordem no mundo, que existe uma sabedoria no mundo, que existe uma lógica nas coisas e que essa lógica não vem do nada. Existe do caos, não vem a ordem. Então, basicamente, quase todos que fizeram as respostas lá escritas, disseram que a prova da ordem era a prova que mais dizia ao coração de vocês que Deus existia mesmo. Que era uma prova, Deus existe e ok, beleza. Depois, na próxima aula, que é a aula sobre o mundo invisível, onde nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e Criador da terra. Quem é o Deus que nós acreditamos? A Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a explicação, um exemplo prático, mas que não é Deus, é um exemplo que significa que nós podemos tomar como base para explicar Deus, que é Deus olha para a sua sabedoria e vê a sua sabedoria. Essa sabedoria é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Filho. E o Filho vê o Pai, eles se amam e o amor entre eles é o Espírito. Porque eles são puro Espírito. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, 3 pessoas de um só Deus, a Santíssima Trindade, são puro Espíritos. Então cada uma dessas coisas, ele que olha para a sabedoria dele já é outra pessoa que se amam, que é outra pessoa, o amor. Certo? Essa é a Santíssima Trindade. E nós chegamos no ponto de explicar o mundo invisível, que Deus criou o céu, que Deus criou os anjos, que Deus criou porque Ele quis, porque Ele ama. Deus criou livremente, Ele não precisava das criaturas, Ele por amor a nós, principalmente para que o amor dele fosse levado a todas as criaturas, para que cada criatura pudesse mostrar o amor que Deus tem por Jesus, Ele nos criou. E como diz as Sagradas Escrituras em Romanos, no capítulo 11, diz que foi nele, por ele e para ele. Em Jesus, por Jesus, para Jesus, que todas as coisas foram feitas. E o mundo invisível foi feito assim. Então todas as coisas foram feitas para amar Jesus, para chegar em Jesus, para adorar Jesus. A criatura só é feliz quando ela ama a Deus, que é o outro. Só Deus feliz nele mesmo. Só Deus é completo.
as criaturas todas elas representam uma faceta, uma face do que é Deus, uma das suas grandiosidades, representado uma fagulha em cada criatura, e a criatura sempre é levada a no outro ou diretamente a Deus, elevar seu coração a Deus, só assim ela é feliz, cumprindo aquilo que Deus pediu àquela criatura. E diz aqui no Catecismo, número 280, desde o início Deus tinha em vista a glória da nova criação em Cristo. Cristo sempre foi a sabedoria. A lógica que nós víamos na outra aula, que Deus existe, que é a prova que Deus existe, essa lógica é Jesus. Ele é o Logos de Deus, ele é o Verbo de Deus. Então aqui existe a lógica que é Jesus e tudo, desde o mundo invisível até o mundo visível, foi feito por essa lógica. E aí nós descobrimos lá que Deus fez os anjos. Os anjos são seres espirituais que têm inteligência, que têm vontade, e eles foram criados hierarquicamente, desde os serafins mais altos até lá embaixo nos anjos, os arcanjos, né, as hierarquias mais baixas, os 9 coros dos anjos. E diz que Deus queria deles apenas amor, e para provar o amor eles tinham que colocar eles à prova para mostrar para eles: vocês me amam, então me escolham. Então abram mão do restante e fiquem comigo. E existem algumas direções na igreja sobre o que Deus revelou aos anjos que os colocou em choque. E eu expliquei uma delas, que é Deus disse: eu vou criar depois de vocês criaturas infinitamente menos sábias, infinitamente menos fortes, menos poderosas que vocês. Porém, vocês terão que servi-las e ajudá-las o tempo todo. Todas essas criaturas, para que elas cheguem em mim, para que elas me amem, para que elas estejam comigo. E diz que o serafim, que é o coro dos anjos mais alto, tinha um anjo mais alto de todos, que era Lúcifer, e ele se revolta, dizendo: não, Deus está mentindo. Deus está mentindo, ele está brincando com a nossa cara, não preciso de Deus. Deus está brincando comigo, ele quer que eu sirva criaturas e faça coisas que eu não fui criado para fazer, eu não quero, não vou fazer. Não servirei, disse Satanás, e diz lá em Apocalipse, no capítulo 12 que nós lemos, diz que 1/3 das estrelas caíram junto com Satanás. E lá embaixo, na hierarquia de baixo, existia um arcanjo chamado Miguel. E o nome dele é Miguel e significa quem é como Deus. Quem como Deus? Diz que Miguel se levanta lá, infinitamente pequeno, e ele se levanta e diz: quem como Deus? E então os outros anjos, arcanjos, querubins, serafins, todas as hierarquias, 2/3, dividiram os anjos em 2/3, 1/3. 1/3 foi com Satanás, com Lúcifer, e 2/3 ficaram com Miguel. E eles começaram a olhar e dizer: é verdade, quem é como Deus? Foi ele que me criou. Então se ele quis que eu servisse criaturas menores, eu vou servir, porque só assim eu seria feliz. E aí nós vemos lá em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 7, diz assim: então houve uma grande batalha no céu. Miguel e os seus anjos tiveram de combater o dragão, que é Lúcifer. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, foi precipitado à terra com eles os seus anjos. Então aqui é o ponto desta aula, da aula do mundo invisível, Deus criou, é hierárquico, existe um mundo invisível que nós não vemos, ele é infinitamente gigantesco, porque os anjos foram criados todos de uma só vez, e os anjos são seres puros, puro espírito, que decidem uma vez e nunca mais voltam atrás nas suas decisões. Como a nossa alma, quando ela se separa do corpo, ela é um puro espírito e nunca mais ela volta atrás na sua decisão. E então houve uma batalha dos anjos no céu, porque 1/3 dos anjos tinham se revoltado contra Deus, achando que eles poderiam ser Deus se bastar em si mesmo, na sua própria ideia. E 2/3 dos anjos disseram: não, quem é como Deus? E começou a batalha. Porém os anjos, comandados por São Miguel Arcanjo, um pequeno arcanjo, ganharam, derrotaram o serafim mais poderoso, que era Lúcifer. Por que ele derrotou? Porque São Miguel resolveu fazer a vontade de Deus e Lúcifer não. Assim que Lúcifer resolveu não fazer a vontade de Deus, ele vira um inimigo de Deus, e aí ele se torna um demônio e cai. Perdendo a força de Deus, ele perde a batalha para São Miguel. A ideia principal dessa aula do mundo invisível Miguel ganhou porque ele estava fazendo a vontade de Deus. E Lúcifer, a única coisa que ele ama, que ele gosta eu tenho uma ideia, Deus quis me enganar e eu quero ser como Deus. Só isso. Beleza, gente? Este é o resumo das 3 aulas que passaram. Agora eu vou gravar um vídeo falando sobre
esta nova aula que é o mundo visível.